Há algo no coração humano que sempre se volta para o futuro. Algo dentro de nós aponta para além do agora, como se houvesse uma bússola silenciosa indicando que a história ainda não terminou. Desde crianças, aprendemos a esperar. Esperamos pelo aniversário e pela vela soprada, pelas férias que nos arrancam da rotina, pelo reencontro com quem amamos quando o abraço volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído. A espera nos educa, ensina paciência, forja a esperança. Mas no meio de todas as expectativas que marcam a existência, existe uma que a supera. Uma promessa que transcende o calendário, os compromissos e o próprio ritmo da vida. É a promessa da volta de Jesus. Não é apenas um conceito teológico. Não é uma ideia vaga que repousa numa prateleira da mente. É uma realidade viva, pulsante, que molda cada passo que damos hoje. Quando falamos sobre a segunda vinda de Cristo, falamos de esperança concreta, que toca nossas emoções, influencia nossas escolhas, dá novo significado às nossas dores e às nossas decisões mais corriqueiras. Imagine por um momento. Se você soubesse que amanhã seria o dia em que tudo mudaria, como você viveria hoje? O que você faria com as próximas horas? O que se tornaria urgente? O que deixaria de ser importante? Essa pergunta não é apenas um exercício retórico. Ela revela a essência do que significa aguardar a volta de Jesus. Em João 14:3, Jesus disse: "Eu voltarei e os levarei para mim." Não é possibilidade, é promessa. E promessas de Deus não falham. Elas não oscilam com o tempo, não se enfraquecem com as circunstâncias, não se perdem no caminho. São rocha firme em meio às águas turbulentas. No entanto, ao lado dessa certeza, muitos carregam um dilema silencioso. Como ter certeza da salvação? Como saber que, quando Ele vier, estaremos prontos? Como descansar na promessa sem sermos esmagados pelo medo de não corresponder? A certeza da salvação não é arrogância, não é presunção espiritual, é confiança na obra completa de Cristo. Em Efésios 2:8, Paulo afirma com clareza: "Somos salvos pela graça, mediante a fé." E isso não vem de nós, é dom de Deus. Dom, presente, graça que não se compra, não se barganha, não se negocia. Essa verdade deveria nos libertar do medo e estabelecer paz. Mas, curiosamente, muitos cristãos vivem como se estivessem numa corda bamba, sempre prestes a cair, sempre sob a suspeita de que Deus está com o dedo no gatilho do juízo, pronto para punir qualquer escorregão. Essa insegurança rouba a paz, distorce a imagem do Pai, faz-nos esquecer que Deus não é um juiz implacável, esperando o momento de nos condenar. Ele é um pai que corre ao encontro do filho que volta para casa. Lucas 15:20. O pai corre, abraça, beija, restaura. E quando isso desce do entendimento para o coração, tudo muda. A motivação muda. A vida ganha outra cor. Deixamos de tentar merecer e começamos a responder com gratidão. Talvez você se veja nesse espelho. Talvez pense: "Mas eu falho tanto, será que Deus ainda me aceita?" Essa pergunta ecoa no coração de muitos, e ela é honesta. Ela brota quando nos olhamos de perto e percebemos nossas rachaduras, nossos hábitos antigos, nossas quedas repetidas. A resposta, no entanto, é clara e repousa sobre a palavra. Sim, Ele aceita, não porque você é perfeito, mas porque Cristo é perfeito. Em Romanos 8:1, lemos: "Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." Nenhuma. Essa é a base da nossa certeza. Não é sobre sentir-se salvo, é sobre crer naquilo que Deus declarou. É sobre descansar naquilo que foi consumado na cruz, quando Jesus disse: "Está consumado." João 19:30. Quando essa verdade encontra espaço no coração, ela reconfigura nossa relação com Deus. Não fugimos mais quando falhamos, corremos para Ele. Não nos escondemos, confessamos. Não negociamos, nos rendemos. E descobrimos que a graça que nos salvou
É a mesma graça que nos sustenta e nos transforma. Quando olhamos para a volta de Jesus, precisamos enxergar duas dimensões que andam juntas, como duas asas da mesma esperança. Esperança e responsabilidade. Esperança porque sabemos que o mal não terá a última palavra. Esperança porque as lágrimas serão enxugadas. Apocalipse 21:4. Esperança porque a morte será vencida de forma definitiva e aquilo que hoje nos fere não tem poder para definir o nosso destino. Mas também responsabilidade. Não uma responsabilidade que nasce do medo, e sim do amor. Essa esperança nos chama a viver com coerência com aquilo que cremos. É como quem aguarda uma visita muito especial. Não arruma a casa para evitar críticas, mas porque deseja honrar quem ama. Assim é a santidade cristã. Honra amorosa, resposta grata, consequência natural de quem foi alcançado pela graça. Santidade não é peso, é privilégio. Não é tensão, é liberdade. É dizer com a vida aquilo que os lábios confessam com fé. E aí, você pode perguntar, como isso desce para o cotidiano? Como essa esperança muda o jeito de enfrentar o trânsito que congestiona a paciência, as contas que apertam o orçamento, as conversas difíceis que pesam o coração? É aqui que a volta de Jesus deixa de ser um tema distante e se torna prática diária. Quando você lembra que tudo é passageiro, que sua verdadeira cidadania está nos céus, Filipenses 3:20, as pressões perdem parte do peso. Não desaparecem, é verdade, mas perdem o poder de governar sua alma. Você começa a escolher palavras com mais cuidado, porque entende que cada gesto pode refletir o caráter de Cristo. Você aprende a perdoar mais rápido, porque foi perdoado de forma infinita. Você organiza prioridades, porque sabe que nem tudo cabe no mesmo dia e que nem tudo tem o mesmo valor. Você aprende a dizer não para aquilo que rouba sua atenção do essencial. Descobre que ainda dá para sorrir, mesmo com lágrimas nos olhos, quando o coração se ancora no que é eterno. 2 Coríntios 4:17-18, Colossenses 3:1-2. A espera pela volta de Jesus não é passiva. Não é cruzar os braços e olhar para o céu, esperando um sinal nos ares e ignorando a vida no chão. É presença, é propósito, é prática. É como um noivo que prepara tudo para o grande dia, como alguém que organiza a casa não por obrigação, mas por amor. Em Mateus 24:44, Jesus disse: "Estejam também vocês preparados." Preparação não é perfeição, é disposição. Disposição para recomeçar, para obedecer, para amar, para servir. É acordar de manhã e dizer: "Senhor, quero viver hoje como quem te espera." Uma frase simples, uma decisão diária. E de repente, o trabalho ganha outro significado. Os encontros casuais viram oportunidades providenciais. As crises deixam de ser abismos e se tornam pontes. Nem tudo muda por fora, mas algo muda por dentro. E isso muda tudo. A vida cristã é como uma viagem de trem. Você conhece o destino final, mas precisa aprender a desfrutar a jornada. Alguns ficam tão ansiosos pelo destino que perdem a beleza da paisagem. Olham apenas para o relógio, contam as estações, vivem apressados. Outros se distraem tanto com a janela que esquecem para onde estão indo. Abrem mão de propósitos eternos por distrações momentâneas. A volta de Jesus nos chama a equilíbrio. Olhos no horizonte, pés firmes no presente, coração no céu, mãos no trabalho. Cada escolha é um passo na direção do que esperamos. Cada gesto de amor, cada palavra de encorajamento, cada perdão oferecido, cada oração silenciosa compõe uma vida que diz: "Eu espero por Cristo." E enquanto esperamos, olhamos para Ele, o autor e consumador da fé. Hebreus 12:2. Há um ponto crucial que precisamos reforçar. A certeza da salvação não produz acomodação, produz gratidão. Quando você está seguro no amor de Deus, a vida deixa de ser uma tentativa cansativa de merecer e passa a ser uma resposta alegre ao que já recebeu. A gratidão então se traduz em atitudes simples: ouvir alguém com paciência, ajudar sem esperar retorno, orar mesmo que a alma pesa,
servir quando ninguém está vendo. Esses gestos podem parecer pequenos, insignificantes, quase invisíveis, mas constroem uma vida que reflete Cristo. E num mundo exausto de discursos, uma vida assim fala alto, fala de esperança, fala de paz, fala de um reino que está chegando e que já começou dentro de nós. É Tito 2, 11, 13, dizendo que a graça que salva é a mesma que educa, treina, orienta, renova. Não é a lei fria que muda o coração, é a graça quente que põe o coração para bater no ritmo de Deus. E se você disser, mas eu continuo falhando, e às vezes falho feio, a graça não ignora isso. Ela encara, ela convida ao caminho do arrependimento, não da vergonha. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1,9. Fiel e justo. Justo porque Jesus já pagou. Fiel porque Ele cumpre o que promete. Por isso, podemos nos aproximar com confiança do trono da graça, para encontrar misericórdia e receber graça que nos ajude no momento oportuno. Hebreus 4,16. A vida cristã é feita de quedas e recomeços, mas o que define nossa história não é o número de tropeços, é a mão que nos levanta, é a voz que nos chama pelo nome, é a bondade e a misericórdia que nos seguem todos os dias. Salmo 23:6. E enquanto aprendemos a levantar mais rápido, nos tornamos mais compassivos com a fraqueza do outro, porque quem conhece a própria ferida, trata a dor do próximo com mais cuidado. Talvez você esteja vivendo dias difíceis. Talvez a ansiedade sobre o futuro esteja sufocando sua paz. Talvez os noticiários pesem, as incertezas multipliquem dúvidas. As perdas deixam um vazio que as palavras não alcançam. Lembre-se, a volta de Jesus não é uma ameaça, é uma promessa. Ele não disse, talvez eu volte. Ele disse, eu voltarei. João 14:3. Essa certeza é âncora para a alma. Hebreus 6:19. E âncora, você sabe, não impede a tempestade, mas impede o barco de ser levado por ela. Quando tudo parece instável, segure-se nessa âncora. Ela não depende do humor, nem das circunstâncias, nem da força da sua mão. Depende da fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus é inabalável. As aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória por vir. Romanos 8:18. E no meio do caminho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Não é fácil, mas é verdadeiro, e o verdadeiro sustenta. Esperar por Cristo afeta também a forma como vivemos em comunidade. Não fomos chamados para esperar sozinhos, fomos chamados para encorajar uns aos outros, para considerar uns aos outros, a fim de nos estimular ao amor e às boas obras, e para não deixar de nos reunir. Hebreus 10, 24, 25. A esperança da volta de Jesus cria um povo diferente. Gente que ora junto, gente que celebra junto, gente que chora junto, gente que partilha o pão e compartilha a carga. É no meio da comunidade que nossa esperança se torna palpável, que a fé dos outros nos sustenta quando a nossa parece pequena, que a palavra de um irmão reacende a chama que quase se apaga. A igreja, com todas as suas imperfeições, é o lugar da promessa em construção, é o ensaio do céu, onde aprendemos a adorar, a servir, a perdoar, a recomeçar. No trabalho, a esperança se transforma em ética. Quem espera por Cristo trabalha com integridade, faz tudo como para o Senhor. Não porque alguém observa, mas porque Deus vê. O retorno de Jesus dá peso de eternidade a tarefas comuns. O e-mail enviado com respeito, a reunião conduzida com justiça, o prazo cumprido com honestidade, a decisão difícil tomada com coragem, pequenas fidelidades que se acumulam e se tornam testemunho. O mundo precisa de profissionais que esperam por Cristo, gente que diz a verdade, que não negocia princípios, que age com compaixão, gente que mesmo quando ninguém aplaude, mantém os olhos no Senhor.
O profeta Daniel é um exemplo. Em meio a um império, manteve-se fiel, e a fidelidade produz frutos que resistem ao tempo. Em casa, a esperança vira cuidado. Nossa casa se torna uma espécie de embaixada do céu, um lugar onde a paz tem endereço, onde o perdão encontra sofá, onde a mesa se torna altar. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Deuteronômio 6, 7. Não é sobre perfeição familiar, é sobre presença. É sobre ouvir com atenção, sobre abraçar com intenção, sobre pedir perdão quando erra e perdoar quando é ferido. Em Efésios 5 e 6, Paulo fala de amor sacrificial, de respeito, de paciência. Tudo isso fica mais possível quando lembramos, estamos preparando o coração para o grande encontro, e cada gesto de amor é um ensaio da eternidade. Esperar por Cristo também nos torna sóbrios. Sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5:8. Não porque vivemos com medo do mal, mas porque sabemos que existe um inimigo que tenta nos distrair, nos seduzir, nos cansar. Por isso, vestimos a armadura de Deus. Efésios 6, 10 a 18. A verdade como cinto, a justiça como couraça, o evangelho da paz como sandálias, a fé como escudo, a salvação como capacete, a palavra como espada, a oração como respiração. A vigilância não é paranoia, é discernimento. Não é tensão, é prontidão. É a capacidade de dizer não a um convite que parece inofensivo, mas leva longe do centro. É perceber que algumas portas, quando se abrem, levam a salas sem saída. É escolher a vida, de novo e de novo. A esperança modela nossa mordomia. Se Cristo volta, aquilo que temos nas mãos é confiado, não simplesmente possuído. Tempo, talentos, recursos, oportunidades, tudo é presente para ser administrado com sabedoria. Em Mateus 25, Jesus fala de virgens prudentes e de talentos multiplicados. Há um chamado à prudência, à diligência, à fidelidade. Não enterramos o que Deus nos deu por medo, colocamos para frutificar por amor. Isso toca nossas finanças, nossa agenda, nossas relações. Gera generosidade, move o coração para a justiça, nos lembra de praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Miqueias 6:8. Quem espera por Cristo não fecha os olhos para a dor do mundo. Estende as mãos. Sabe que cada copo d'água dado em nome dele não é esquecido. A missão se torna urgente. O tempo é precioso. As pessoas são eternas. Ide e fazei discípulos. Mateus 28, 18, 20 não é um slogan. É a batida do coração da igreja. E se o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas é paciente, não querendo que ninguém pereça, 2 Pedro 3:9, então a demora aparente é, na verdade, misericórdia aberta, é oportunidade de arrependimento, é espaço para que mais gente entre pela porta estreita. A esperança da volta de Jesus nos faz com amor, evangelizar com respeito, testemunhar com vida. Faz cada conversa ter potencial de eternidade. Faz da nossa rotina uma missão. E se a rotina pesa, a esperança nos convida a ritmos de graça. Jesus disse: "Vinde a mim e eu vos aliviarei. Meu jugo é suave e meu fardo é leve." Mateus 11, 28, 30. Descanso não é luxo, é disciplina espiritual. É lembrar que nós não somos o Messias. É entregar à noite aquilo que está nas mãos durante o dia. É reservar tempos de silêncio, de oração, de palavra. É cultivar interrupções sagradas em uma agenda saturada. Quem espera por Cristo, aprende a descansar em Cristo. E isso nos torna mais humanos, mais inteiros, mais prontos para amar. A imaginação da fé também precisa ser nutrida. Deus pintou quadros do futuro em sua palavra. Eis que crio novos céus e nova terra. Isaías 65:17.
A criação geme aguardando a redenção. Romanos 8, 19 e 22. E nós gememos junto, não de desespero, mas de expectativa. O que hoje é semente será árvore. O que hoje é ruína será restauração. Saber disso muda nossa postura diante da cultura, da arte, da ciência, do trabalho social. Somos cooperadores com Deus na antecipação do reino, não para construir o céu com nossas mãos, mas para sinalizar o céu com nossas obras. No meio dessas verdades, volta ao tema da falha. Porque falhamos, porque prometemos e não cumprimos, porque nos distraímos, porque às vezes preferimos atalhos. A boa notícia é que Deus conhece a nossa estrutura e ainda assim nos chama. Ele nos corrige sem nos esmagar. Ele nos disciplina sem nos rejeitar. Hebreus 12, de 5 a 11. A santidade que ele pede é a santidade que ele produz. A obediência que ele requer é a que o Espírito capacita. Por isso, quando a vontade fraqueja, pedimos força. Quando a fé oscila, pedimos firmeza. Quando a esperança desbota, pedimos cor. E caminhamos. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. A esperança não apressa o relógio. Ela transforma a espera. Olhando para trás, percebemos a mão de Deus. Ele esteve nas dobras da história, nos pequenos milagres diários, nos livramentos discretos. Ele esteve nas pessoas que ele enviou, nas portas que abriu e nas que fechou. Ele esteve nas lágrimas que nos ensinaram a orar e nos risos que nos lembraram da bondade. E se ele esteve lá, estará adiante. O Deus que começou a boa obra há de completá-la. Filipenses 1:6. O Deus que prometeu voltar não se esquece do caminho de casa. A fidelidade dele é mais longa do que nossa inconstância, mais profunda do que nossas dúvidas, mais forte do que nossos medos. Por isso, enquanto aguardamos, cultivamos pequenos hábitos de eternidade. Leitura da palavra não como tarefa, mas como encontro. Oração não como protocolo, mas como conversa. Comunhão não como evento, mas como família. Serviço não como currículo, mas como amor. Generosidade não como performance, mas como resposta. Perdão não como fraqueza, mas como liberdade. Esses hábitos somados constroem uma vida que resiste ao cinismo e floresce na esperança. Uma vida que, mesmo quando o vento contrário sopra, mantém a vela erguida, porque sabe para onde vai e de quem pertence. E há ainda um detalhe que precisamos destacar. Esperar por Cristo é viver com alegria. Não uma alegria superficial que depende de circunstâncias favoráveis, mas uma alegria profunda que brota do encontro com Ele. Alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Essa alegria não nega o luto, mas não se rende a ele. Ela dança no vale, não porque o vale seja bonito, mas porque o pastor está lá. Quando essa alegria ocupa espaço, ela altera o clima dos ambientes. Ela acende luz em salas escuras. Ela contagia. E com a alegria vem a paz que excede todo entendimento, guardando o coração e mente. Filipenses 4:7. Paz que não é ausência de problema, é presença de Cristo. No fim, tudo converge para a mesma declaração que precisa ser gravada no coração. Esperar por Cristo é viver como Cristo. Essa é a essência. Não é apenas olhar para o céu, é trazer o céu para a terra por meio das atitudes. É transformar a casa em espaço de paz, o trabalho em lugar de integridade, as relações em reflexos do amor divino. É manter o olhar firme, mesmo quando o cenário muda. É responder ao mal com o bem, à ofensa com o perdão, ao caos com a serenidade de quem sabe que a história tem autor. É ser ponte, é ser sinal, é ser anúncio. E se você ainda sente o peso do "e se eu não estiver pronto?", lembre-se, prontidão no Evangelho não é perfeição, é direção. É coração voltado para Ele, é lâmpada acesa, óleo no vaso,
ouvido atento, Mateus 25. É vida alinhada, mesmo que em construção. É amor em movimento, mesmo que em meio a imperfeições. Deus não rejeita o coração quebrantado, Salmo 51, 17. Ele não apaga a torcida que fumega, Isaías 42, 3. Ele fortalece mãos cansadas e firma joelhos vacilantes, Isaías 35, 3. E no caminho, ele nos lembra, eis que venho sem demora, Apocalipse 22, 12. Essa é a nota final da esperança cristã. Não medo, não pânico, esperança, expectativa, amor. Por isso, respire fundo, traga à memória o que te dá esperança. Conte os sinais de bondade que te alcançaram, nomeie os livramentos, celebre as pequenas vitórias, recomece onde for preciso, peça perdão onde falhou, perdoe quem te feriu, faça hoje o bem que você postergou, ligue para quem você precisa, ore por quem você esqueceu, leia a palavra como quem encontra água no deserto, e ao deitar, entregue ao Senhor os bardos que você tentou carregar sozinho. Ele cuida, Ele sabe, Ele volta. Quando amanhã chegar, repita de novo, Senhor, quero viver hoje como quem te espera. Simples assim, profundo assim. E deixe que essa frase seja a batida do seu dia, a cadência da sua fala, o compasso da sua agenda. Aos poucos, você perceberá que a promessa não ficou no futuro distante. Ela começou a reorganizar o presente, começou a purificar motivações, começou a refinar desejos, começou a preparar o coração para o encontro. E quando ele vier, não será um dia de medo, mas de alegria inexprimível. Será o abraço pelo qual a alma sempre suspirou. Será a culminação de todas as esperas. Será a resposta de todas as orações. Será casa. Será paz. Será Ele. Até lá, nós caminhamos. Entre o já e o ainda não. Entre lágrimas e sorrisos. Entre cansaços e renovações. Entre provações e consolos. Com a Bíblia na mão, com a fé no coração, com o amor em prática. E com uma frase guardada como bússola. Esperar por Cristo é viver como Cristo. Essa é a preparação verdadeira. Essa é a vida que vale a pena. Essa é a esperança que transforma o hoje à luz do amanhã que vem. E se ao terminar esta leitura o coração ainda arder, faça deste momento uma decisão silenciosa. Escolher Cristo de novo. Escolher a esperança, escolher o amor, escolher a verdade, escolher a gratidão. E escolhendo, descobrir que você não caminha sozinho. O Espírito te guia, a palavra te ilumina, a graça te sustenta, a comunidade te acompanha e, acima de tudo, o Senhor te espera, com promessa nos lábios, com braços abertos e com olhos que não perdem de vista um sequer. Ele voltará, e até lá, viveremos como quem o aguarda. Mas há um desafio real que nos confronta todos os dias. Vivemos em um mundo que nos bombardeia com distrações. São notícias que disputam nossa atenção e inflamam nossos medos. São redes sociais desenhadas para capturar nosso foco e diluir nossa presença. São cobranças que nos encostam na parede e comparações que nos fazem correr uma corrida que não é a nossa. Como manter o coração firme na esperança quando tudo ao redor grita urgência? Quando cada notificação parece dizer que, se você não olhar agora, vai perder algo? É aqui que a disciplina espiritual entra, não como peso que machuca, mas como cuidado que salva. Ler a palavra, orar, meditar, estar em comunidade, praticar silêncio, celebrar a ceia, confessar pecados, servir. Essas práticas são como trilhos que mantêm o trem na direção certa. Sem trilhos, até a locomotiva mais potente descarrila. Em Salmo 119, 105, lemos: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Sem luz, tropeçamos. Com luz, avançamos com segurança, mesmo que o caminho faça curva e a noite pareça prolongada.
Talvez você diga com sinceridade, mas eu não tenho tempo para isso. É um sentimento real e honesto. Só que, em geral, tempo é questão de prioridade, não de disponibilidade. Sempre encontramos espaço para o que realmente importa. Não precisa começar com horas de leitura e longos períodos de oração. Comece com minutos de atenção. Antes de abrir as redes sociais, abra a Bíblia. Antes de responder aquela mensagem difícil, faça uma oração curta. Senhor, dá-me sabedoria e mansidão. Antes de entrar na reunião, respire fundo e repita em silêncio: Jesus, guia minhas palavras. Esses pequenos gestos criam um ritmo, e esse ritmo fortalece sua fé. Quando a fé é fortalecida, a ansiedade perde espaço. Você não está improvisando a vida, você está ancorando a alma. E âncora não é luxo, é instrumento de sobrevivência. Ritmo se aprende praticando. Se 5 minutos de palavra no início do dia ainda parecem muito, faça um versículo, uma frase, uma linha. Mastigue devagar, leve com você. Repita no ônibus, no metrô, no carro, no intervalo. À noite, antes de fechar os olhos, agradeça por 3 coisas. Se der, escreva. O papel costuma segurar aquilo que escapa da memória. Coloque pequenos lembretes nos lugares por onde seus olhos passam. Um versículo na geladeira, uma oração curta na capa do celular, um trecho de um salmo perto da mesa de trabalho. Não é superstição, é direção. São marcadores sagrados no mapa do seu dia. Para muitos, ajuda muito fazer acoplamentos de hábitos. Ligar um novo hábito a um hábito antigo. Se você já toma café todo dia, que tal, enquanto a água esquenta, ler 3 versículos de Provérbios? Se você já caminha, por que não orar pelos seus vizinhos enquanto passa por suas casas? A graça não se opõe ao esforço, se opõe ao mérito. Esforço é nossa parceria amorosa com aquilo que o Espírito já está fazendo. Falando em ansiedade, ela é uma das maiores inimigas da esperança. A ansiedade empurra nossa imaginação para o pior cenário e nos faz olhar para o futuro com medo, não com expectativa. A ansiedade rouba o hoje com o que talvez nem aconteça amanhã. Mas a Bíblia nos dá uma chave preciosa e prática. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Note os verbos. Lancem, porque ele cuida. Lançar é um ato. Cuidado é uma certeza. E isso não é uma frase bonita para moldura. É exercício diário. Quando algo começar a preocupar você, fale com Deus sobre isso. Não espere acumular até explodir. Entregue no momento em que surge. Diga em voz baixa: Senhor, eu coloco isso nas tuas mãos. Abra as mãos fisicamente se for preciso, como sinal de entrega. Escreva num papel, dobre e deposite em uma caixa de oração em casa. Ligue para um amigo de fé e peça: ora comigo agora. A entrega não é passividade, é confiança ativa. Entregar significa confiar que Deus cuida melhor do que nosso controle. E confiar é o outro nome da certeza. A ansiedade perde força quando é substituída por práticas de paz. Em Filipenses 4, 6, 7, somos orientados: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Orar, suplicar, agradecer. 3 movimentos que alinham o coração. Agradecer, especialmente, é um antídoto poderoso, porque nos ensina a contar o que Deus já fez enquanto pedimos o que ainda não vemos. E ao agradecer, percebemos que a fidelidade que esteve ontem estará amanhã. Quando a paz de Deus guarda o coração, as circunstâncias podem não mudar de imediato, mas quem passa por elas muda por dentro. Agora vamos a um ponto sensível e absolutamente essencial: relacionamentos. A volta de Jesus não é apenas sobre você, é sobre nós. Ele virá buscar um povo, não indivíduos isolados. Isso significa que nossa preparação envolve comunidade. Como você tem tratado as pessoas ao seu redor?
Como tem lidado com os conflitos inevitáveis? Em Hebreus 12:14, somos chamados a viver em paz com todos. Em Romanos 12:18, lemos: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Isso não é fácil. Alguns relacionamentos são como estradas esburacadas. A cada metro, uma trepidação. Mas algo poderoso acontece quando lembramos que cada pessoa é alguém por quem Cristo morreu. Quando você olha para alguém difícil e pensa, Jesus ama essa pessoa, sua postura muda. O que antes era irritação, vira intercessão. A pressa em responder dá lugar à vontade de compreender. Em vez de reagir com rancor, você responde com graça. Em vez de vencer uma discussão, você busca ganhar um irmão. Relacionamentos pacificados não são relacionamentos perfeitos, mas relacionamentos em que a graça ficou maior do que o ego. E aqui entra uma aplicação prática e transformadora. Perdoar. Perdoar não é esquecer como se nada tivesse acontecido, é escolher não cobrar a dívida, não alimentar o ressentimento, não viver acorrentado ao passado. É dizer, eu não vou deixar isso me prender. E quando você perdoa, não apenas liberta o outro, liberta a si mesmo. Em Mateus 6,14, Jesus nos lembra que, se perdoarmos, também seremos perdoados. Isso não significa que o perdão de Deus dependa do nosso. A graça não é trocada por moedas humanas, mas indica que o coração que recebe graça é o mesmo que oferece graça. A graça recebida amolece o solo duro do coração e abre espaço para que a compaixão floresça. Às vezes o perdão é imediato, outras vezes, preciso. Você perdoa hoje, repete o perdão amanhã, reafirma depois de amanhã. O perdão é uma decisão que o coração reaprende até que se torne convicção. Perdoar não exclui prudência. Não confunda perdão com ausência de limites. Há relações que, para permanecerem saudáveis, precisam de novas fronteiras. Há conversas que precisam de testemunhas. Há histórias que pedem tempo e cura. Em tudo, falando a verdade em amor. E nos conflitos, lembre-se de Tiago 1:19. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Essa ordem é uma escola de paz. Ouvir com atenção, falar com cuidado, administrar a ira. Em situações tensas, um hábito útil é adiar a resposta. Diga, preciso pensar e orar. Posso te responder mais tarde? A pressa, quase sempre, é má conselheira. E enquanto você espera, ore. Senhor, dá-me palavras que construam e um coração que não contabilize ofensas. Outro aspecto essencial da espera é a vigilância. Em Mateus 25, Jesus conta a parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas, 5 não. O que fez a diferença? O óleo. O óleo simboliza a presença do Espírito, a vida de Deus em nós. Sem ele, nossa luz se apaga. Com ele, permanecemos firmes. Como manter esse óleo? Cultivando intimidade com Deus, mantendo o coração aquecido, reabastecendo a chama. Não é sobre acumular conhecimento religioso, é sobre manter o coração perto do fogo. Quando você perceber que está esfriando, não o ignore. Frieza não se resolve com distração, se resolve com aproximação. Procure a chama, ore com honestidade, cante com sinceridade, silencie com reverência, jejue com propósito. Busque a companhia de quem também espera por Cristo. A fé é fortalecida no coletivo. Uma brasa sozinha se apaga mais rápido. Juntas, as brasas se alimentam e aquecem. E nesse contexto, os frutos do Espírito, Gálatas 5:22-23, começam a amadurecer. O fruto não aparece por esforço direto, mas por permanência. O galho não estica para fabricar uvas, ele apenas permanece conectado à videira. Talvez você pergunte com apreensão sincera: e se eu falhar? E se eu não estiver pronto? Essa pergunta revela um medo comum, e ela precisa ser respondida com a palavra, não com suposições. Em Filipenses 1:6, Paulo declara: aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou? Deus.
Quem vai terminar? Deus. Isso não nos torna passivos, nos torna confiantes. Nossa parte é permanecer nele. A parte dele é completar o que começou. Essa certeza é libertadora. Você não precisa viver com medo de perder a salvação como quem carrega um copo cheio e tenta não derramar uma gota. A salvação é obra sólida, firmada na cruz, garantida por promessas, selada pelo Espírito. Efésios 1, 13 e 14. Isso não é licença para pecar, é liberdade para levantar sempre que cair. É coragem para confessar, humildade para recomeçar, maturidade para aprender. O mesmo Jesus que chama à vigilância, chama ao descanso nele. O mesmo Jesus que diz vigiai, diz também vinde a mim, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Agora, pense no impacto dessa esperança na sua saúde emocional. Quando você sabe que o final da história é vitória, as batalhas do presente perdem o poder de definir sua identidade. Elas ainda doem, e Deus não exige de nós anestesia, mas não o definem. Depressão, ansiedade, frustrações, cansaço, sobrecarga, tudo isso é real, mas não é eterno. Em Romanos 8, 18, Paulo diz que os sofrimentos do presente não se comparam com a glória futura. Essa perspectiva é como uma janela aberta em um quarto escuro. A luz entra, o ar circula e as coisas voltam à proporção. E no caminho, ouvimos outra promessa que sustenta: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 9, 9. Quando a alma fraqueja, a graça se torna manancial. Quando o ânimo falha, a graça se revela suficiente. Esperar por Cristo reorganiza a mente, redimensiona os pesos, ensina a alma a respirar. Às vezes, o maior ato de fé do dia é levantar da cama e dizer: Senhor, caminha comigo. E Ele caminha. À medida que você internaliza essa verdade, começa a viver com leveza, não porque os problemas desapareceram, mas porque você sabe que eles têm prazo de validade. Essa leveza não é irresponsabilidade, é maturidade. É saber diferenciar o que é urgente do que é importante, o que é barulho do que é voz, o que é moda do que é fundamento. A leveza se traduz em atitudes. Você sorri mais, não por ingenuidade, mas por esperança. Reclama menos, não porque tudo está ótimo, mas porque você aprendeu a agradecer. E gratidão não apaga a dor, mas impede que a dor apague a esperança. Quando alguém perguntar por que você é assim, você terá a oportunidade de compartilhar a razão da esperança que há em você. 1 Pedro 3,15. E perceberá que a volta de Jesus não é apenas uma promessa para você, é uma mensagem para o mundo. Cada gesto seu pode ser um convite para que outros conheçam essa esperança. Antes de avançarmos para o desfecho, guarde uma frase que precisa ganhar casa dentro de você. A esperança não é fuga, é força. Esperar por Cristo não é escapar da realidade, é enfrentá-la com coragem. É olhar para o caos e declarar: eu sei quem está no controle. É recusar a narrativa da fatalidade e escolher a narrativa da fidelidade. Essa postura não nasce do otimismo humano, que é frágil e cansa. Ela nasce da fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Romanos 10, 17. Por isso, continue alimentando sua alma. Continue expondo o coração à voz de Deus. Continue enchendo a mente com o que edifica e não com o que adoece. Continue erguendo o rosto para o horizonte, sem perder a beleza do caminho. Porque quem olha só para o horizonte, tropeça no presente. E quem olha só para o chão, perde a direção. Olhos no horizonte, pés no chão, coração no céu, mãos no trabalho. Essa é a postura de quem espera por Cristo e vive como Cristo. Nesse caminho, algumas práticas simples podem sustentar o seu dia. Comece com uma oração de entrega. Jesus, eu pertenço a Ti. Dá-me o Teu coração hoje. Depois, um trecho curto das Escrituras, um salmo, um evangelho, um provérbio. Fale com Deus sobre o que leu. Traga nomes e situações.
Coloque sobre ele suas preocupações. Se possível, anote uma frase que marcou. Ao longo do dia, use orações de um fôlego, pequenas setas que miram o céu. Senhor, tem misericórdia. Jesus, guia-me. Espírito Santo, enche-me. Antes de uma conversa difícil, peça mansidão. Depois de um momento tenso, peça paz. Ao perceber vaidade no coração, peça humildade. Ao notar impaciência, peça paciência. À noite, faça um exame de consciência gentil. Onde vi a tua mão? Onde resisti à tua voz? Onde agradeço? Onde peço perdão? Durma entregue. Deus trabalha no turno da noite. Talvez ajude também organizar sua relação com a tecnologia. Estabeleça uma pequena regra de vida digital. Não abrir redes antes da palavra, silenciar notificações não essenciais, reservar ilhas de silêncio durante o dia, praticar um sabático breve semanal de telas, não por legalismo, mas por lucidez. Atenção é o chão em que a presença pisa, e a presença de Deus costuma falar em suave brisa, 1 Reis 1,16, não no vendaval das notificações. Se você der espaço, perceberá como a mente clareia, como a alma respira, como os encontros com Deus e com as pessoas ganham qualidade. O amor sempre percorre o caminho da atenção. Amar Deus e o próximo exige presença, e presença exige escolhas. Voltemos ao tema da comunidade, porque ele é central. Você não foi chamado para esperar sozinho. O cristianismo é pessoal, mas nunca é solitário. A fé é mais forte quando é compartilhada. Na comunidade, aprendemos a cuidar e a ser cuidados, a ensinar e a ser ensinados, a exortar e a ser exortados. É ali que as disciplinas ganham corpo. Oramos juntos, adoramos juntos, servimos juntos, celebramos juntos, choramos juntos. Em Hebreus 10, 24, 25, recebemos a exortação de considerar uns aos outros para estimular o amor e as boas obras, e de não deixarmos de nos reunir. Em tempos de dispersão, isso é uma contracultura sagrada. A igreja é a oficina da esperança. Nela, nossa fé amassa, nossa esperança assa, nosso amor serve. É imperfeita, sim, sempre foi, e ainda assim é o lugar que Deus escolheu para nos lapidar, o espaço onde o céu ensaia no chão. No cenário do perdão, talvez exista uma ferida que insista em latejar. Você já tentou, já orou, já decidiu e o coração ainda acusa. Continue. Perdoar muitas vezes é trilha, não elevador. Você decide hoje e reafirma amanhã. E enquanto reafirma, peça a Deus que cure as memórias, que desarme os gatilhos, que reeduque as reações. Diga: Senhor, eu escolho perdoar. Cura o que só tu podes. Quando a lembrança vier, substitua a ruminação por intercessão. Em vez de repassar o filme com raiva, ore por bênção. Isso não faz de você conivente, faz de você livre. O perdão não diminui a gravidade do que aconteceu, aumenta a grandeza da graça que te alcançou. A vigilância, por sua vez, pede uma atenção terna consigo mesmo. Note os sinais de secura: impaciência mais rápida, oração mais rara, palavra mais distante, igreja mais opcional, cinismo mais alto. Esses sinais não são motivo para vergonha, são convites à mesa, são alarmes do coração chamando para a aproximação. Volte correndo para Jesus. Ele não rejeita coração quebrantado. Salmo 51, 17. Ele não apaga o pavio que fumega. Isaías 42, 3. Ele levanta quem cai, limpa quem volta, envia de novo quem se dispõe. E quando você não souber nem como orar, lembre-se que o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Até o silêncio é oração quando é silêncio diante de Deus. Se por vezes você for tomado pelo pensamento, eu deveria estar mais avançado, lembre-se de que a caminhada da graça não é corrida de comparação. Deus não te compara com ninguém. Ele te conduz no seu ritmo, no seu caminho, com os passos que Ele mesmo preparou. A pressa de se tornar um crente melhor pode ser tão perigosa quanto a acomodação. Ambas tiram os olhos de Jesus. O convite é sempre o mesmo:
permaneça. Permaneça no amor. Permaneça na palavra. Permaneça na obediência. Permaneça no corpo. Permaneça no serviço. O fruto virá no tempo certo. A videira não fracassa em dar fruto, ela é fiel. O galho que permanece não precisa se angustiar com a colheita, precisa permanecer. E há ainda o chão das finanças, da ética, das escolhas práticas. Esperar por Cristo afeta como gastamos, como poupamos, como doamos. Afeta como falamos, como reagimos, como planejamos. Afeta como tratamos os pobres, como nos posicionamos diante da injustiça, como nos aproximamos dos que sofrem. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Miqueias 6:8. Não é slogan, é trilha antiga e sempre nova. Quem espera por Cristo não cruza os braços diante da dor do mundo. Estende as mãos. Não para salvar o mundo com suas forças, mas para sinalizar o reino com suas obras. Cada copo d'água dado em nome de Jesus é lembrado. Cada visita esquecida por todos, mas feita por amor, é vista por Deus. Cada ato secreto de generosidade, cada renúncia silenciosa, cada fidelidade discreta, tudo é matéria-prima da eternidade. No fim de um dia comum, talvez você se pegue pensando, fiz tão pouco. E Deus, que vê o coração, sorri e diz, você permaneceu. Você disse não para a tentação que ninguém viu. Você respondeu com mansidão quando esperavam uma explosão. Você desligou o celular para olhar nos olhos do seu filho. Você foi à igreja mesmo cansado. Você pediu perdão quando errou. Você perdoou quando foi ferido. Você ofertou quando ninguém contou. Você serviu quando não havia aplausos. E tudo isso somado forma uma vida que aponta para Ele. Essa é a beleza da vida cristã. Pequena aos olhos da pressa, grande aos olhos de Deus. Quando a noite chegar, lembre-se de que a esperança não termina com o pôr do sol. A esperança dorme, mas acorda com você. E ao acordar, recomece simples. Senhor, quero viver hoje como quem te espera. É a mesma frase, repetida, mas cada repetição aprofunda raízes. Uma frase assim funciona como compasso. Ela marca o ritmo do coração, dá cadência à fala, ordena a agenda. Aos poucos você perceberá que a promessa não ficou num cartaz distante ao fim da estrada. Começou a reorganizar o presente, começou a purificar motivações, começou a refinar desejos, começou a preparar o coração para o encontro. E quando ele vier, porque ele virá, não será um dia de medo, mas de alegria indescritível. Será o abraço pelo qual a alma sempre suspirou. Será o fim de todas as esperas e o começo de todas as plenitudes. Será a cena mais verdadeira que seus olhos já viram. Será casa, será paz, será Ele. Até lá, vivemos esse entre o já e o ainda não, entre o que temos e o que esperamos, entre lágrimas e promessas, entre luta e descanso. Não vivemos sozinhos, vivemos com o Espírito que habita, com a palavra que guia, com a igreja que ampara, com a graça que sustenta. E mantemos os ouvidos atentos e as mãos ocupadas, o coração aquecido e os pés no chão. Viver como Cristo enquanto esperamos por sua volta é possível porque Ele mesmo nos capacita. É possível porque Ele é a videira e nós os ramos. É possível porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. E promessa dele não falha. Se ao terminar esta escuta você sentir que algo dentro se aquietou, agradeça. Se sentir que algo se iluminou, agradeça. Se sentir que algo te chamando a recomeçar, responda. Comece pequeno, mas comece hoje. Escolha um versículo para guardar na mente. Faça uma oração de 1 minuto antes de abrir o aplicativo que mais te distrai. Pare por 30 segundos no meio da tarde e diga: Jesus, eu estou em Ti. Envie uma mensagem de perdão. Marque um café para reconciliar. Doe algo que você vinha retendo. Leia um salmo em voz alta. Cante um hino baixinho. Feche os olhos num ônibus e ore pelos que estão ao seu redor. Vá à igreja no próximo culto. Participe da mesa. Traga um amigo. E no final do dia, entregue de novo. Senhor,
tudo é teu. Essa simples fidelidade, repetida com alegria, pavimenta a estrada por onde você caminhará até o grande dia. A esperança não é fuga, é força. Não é alienação, é lucidez. Não é anestesia, é coragem. Ela não nos afasta do mundo, nos envia ao mundo com amor. Ela não diminui a dor, dá sentido à dor. Ela não tira a cruz, transforma a cruz em ressurreição. E é por isso que, enquanto esperamos, vivemos, não à sombra do medo, mas sob a luz da promessa. Não tentando provar algo a Deus, mas respondendo ao que Deus já provou na cruz. Eu te amei primeiro. E esse amor, que nos alcança, nos sustenta e nos prepara, é o mesmo amor que nos levará até o fim. Então respire e de novo diga: sem ti nada posso, em ti tudo posso. Diga: eu permanecerei. Diga: eu perdoo. Diga: eu confio. Diga: eu espero. E siga, um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, um dia de cada vez. Porque viver como Cristo enquanto esperamos por sua volta não é um sonho inalcançável. É um caminho percorrível, uma prática diária, uma permanência frutífera. Ele começou a boa obra em você. Ele a completará. E enquanto isso, Ele vive em você. E isso é suficiente. Antes de continuar, faça uma escolha. Decida ler até o fim com o coração aberto. E ao terminar, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de esperança. Essa pode ser a semente que mudará uma vida. Chegamos ao momento de consolidar tudo o que refletimos até aqui. A volta de Jesus não é apenas um evento futuro, mas uma verdade presente que deve moldar cada detalhe da nossa vida. Quando essa esperança se torna viva dentro de nós, ela muda a maneira como vemos o mundo, como tratamos as pessoas e como enfrentamos os desafios. Mas para que isso seja real, precisamos transformar conhecimento em prática. E prática começa com decisões simples, repetidas todos os dias até que se tornem parte de quem somos. Não é sobre grandes gestos, mas sobre constância. É sobre acordar e escolher viver como quem espera pelo Rei. Imagine sua vida como um jardim. A promessa da volta de Cristo é como a certeza de que um dia esse jardim será perfeito, sem ervas daninhas, sem pragas, cheio de flores. Mas enquanto esse dia não chega, você precisa cuidar do solo, regar as plantas, arrancar o que atrapalha. Essa é a vida cristã. Viver hoje com os olhos no amanhã, mas com as mãos no trabalho diário. Não é uma espera passiva, é uma espera ativa, cheia de propósito. Em Tiago 5,7, somos chamados a ser pacientes como um agricultor que aguarda a chuva, mas que continua preparando a terra. Ele não cruza os braços, ele age porque sabe que a promessa é certa. Assim também devemos viver, confiando na promessa, mas trabalhando no presente. Essa preparação começa no coração. Antes de mudar hábitos externos, precisamos alinhar nossa mente com a verdade. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Essa renovação acontece quando escolhemos encher nossos pensamentos com aquilo que é eterno, não com aquilo que é passageiro. Pergunte-se: o que tem ocupado sua mente? Notícias que geram medo, comparações que geram inveja ou promessas que geram esperança? Aquilo que alimentamos cresce. Se alimentamos a fé, ela floresce. Se alimentamos a ansiedade, ela domina. Por isso, escolha bem o que você coloca diante dos seus olhos e ouvidos. Cada escolha é uma semente que germina no coração.